Então, gente, eu acho que agora eu já arrumei o áudio, tá? Vamos refazer alguns exercícios, ok? Tem um aqui que é: use o teorema de Stokes para calcular o trabalho do campo ao redor das curvas. Esse A aqui da questão 5, né? Deixa eu botar aqui. Não sei por que tá assim essa caneta agora. Peraí. Questão 5. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar aqui o seguinte, aqui eu vou botar x ao quadrado y, para ficar uma coisa menos simples, tá? 2x e z ao quadrado, tal que S é a elipse 4x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4, no sentido anti-horário, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho essa elipse no plano x e y, e a curva C na verdade, a minha curva C é a elipse, o S é a região delimitada por C que está no plano x e y, então eu quero calcular a integral do meu campo vetorial em torno de C, tá certo? Aí eu vou usar Stokes, né? Então, essa superfície aqui, ela pode ser parametrizada em função de x e y, que é x, y, 0, porque está no plano x e y, tal que, onde D é o conjunto dos pontos P, x, y, tal que 4x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser no máximo até 4. Quando for 4, está na fronteira. Quando for menor que 4, está na região aqui interna, né? Tá certo? Então, o que eu vou fazer? E detalhe, o N dessa superfície aqui, o N de S é o vetor, o N de S é o vetor 0, 0, 1, que é o vetor que é ortogonal, né? É a minha superfície, ao plano XY. O rotacional de F é IJK x ao quadrado y, 2x e z ao quadrado, tá? Então, quem é o rotacional? Aí aqui vai ser I. Aí aqui, ó, deriva z ao quadrado em relação a y, 0, menos 2x em relação a z, 0, menos j, deriva z ao quadrado em relação a x, 0, x ao quadrado y em relação a z, 0, mais k, deriva isso em relação a x, dá 2, né? E deriva isso em relação a y, dá x ao quadrado, né? Então, esse é o rotacional. Então, o rotacional de F é o vetor 0, 0, 2 menos x ao quadrado, né? E o N é o 0, 0, 1.
Então, a integral de linha de f sobre c vai ser vai ser a integral do interno do rotacional de f por n sobre a superfície S, né? Isso vai ser a integral sobre a superfície S do interno de 0, 0, 2 menos x ao quadrado por 0, 0, 1 ds, tá? Então, vai ser a integral sobre aquela região D, desse interno aqui que vai ser 2 menos x ao quadrado dx dy. Só que a minha região D, gente, está sendo limitada por essa elipse. Então, eu tenho que parametrizar essa região aqui. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que a minha elipse, se eu divido por 4, é x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4 é igual a 1. Então, tem uma parametrização para essa região aqui que vai até a minha elipse, né? Como é que eu vou fazer essa parametrização? O x vai ser r cosseno θ. O y vai ser 2r seno θ, tá? E o r vai ser no máximo de 0 até 1, né? Então, se você pegar, ó, y, né? X ao quadrado, se você pega o x ao quadrado, que vai ser r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais y ao quadrado r ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 4 vai ser igual a r ao quadrado, né? E como eu tenho no máximo igual a 1, o r vai de 0 até 1. Então, essa daqui é uma parametrização entre os pontos interiores da elipse, até a fronteira, tá bom? Beleza. Na verdade, essa mudança de variável aqui é uma forma de você adaptar a coordenada. Na verdade, é uma coordenada polar, né? Só que por uma região delimitada por uma elipse, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu faço essa mudança aqui, o r dá 0 até 1. O θ está entre 0 e 2π. E aí, eu tenho aqui, ó, a integral sobre D. Por exemplo, de 0 até 2π, o r de 0 até 1. Aí vai ser 2 menos r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ pelo jacobiano. O jacobiano disso daqui vai ser a derivada de x em relação a r cosseno θ e de x em relação a seno cosseno menos seno. A derivada de y em relação a r, 2 seno θ. E a derivada de y em relação a θ, seno cosseno, 2r cosseno θ, tá? Então, vai ser 2r ao quadrado cosseno ao quadrado θ mais 2r, desculpa, tá? Cosseno ao quadrado θ mais 2r seno ao quadrado θ, que é 2r, tá? Então, a gente vai multiplicar aqui por 2r dr dθ, tá bom? E aí, queridos, é só vocês fazerem essa integral, tá? Primeiro em relação a r, de 0 até 1, depois em relação a θ. Levando em consideração que você, para calcular em relação a θ, tem que usar essa identidade aqui, né? Cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos
seno ao quadrado de θ, que é cosseno ao quadrado de θ menos 1 menos seno ao quadrado de θ, que vai ser... Não, 1 menos cosseno, desculpa. Aqui, peraí. Menos cosseno ao quadrado de θ, que vai ser 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Então, isso nos dá aqui cosseno de 2θ mais 1 sobre 2 é cosseno ao quadrado de θ. Isso daqui, vocês vão substituir aqui, ó. E depois faz a integral por substituição, tá bom? Vamos a um outro. Esse aqui, ó. Eu quero fazer um aqui, mas eu quero mudar, eu não quero que o rotacional seja de 0. Peraí, vou fazer uma adaptação aqui, tá? Vou pegar aqui, isso é uma adaptação. Vamos fazer o H. Seja F, ó, seja F, esse campo vetorial aqui, ó. Eu vou mudar aqui, vou botar x, y, mais x3 e z aqui, tá? XY mais 3y ao quadrado e xy mais 4, tá? Eu vou mudar ali. E eu quero que você calcule a integral de linha do campo F sobre a curva C, tal que C é a interseção desse cilindro aqui tá? Com o plano x mais y igual a 5. Orientado no sentido de crescimento do y. Orientado Se nós fizermos esse desenho, é bom vocês conhecerem. Isso daqui é um cilindro. É uma superfície que na interseção com o eixo Z, com o plano ZY, nós temos uma parábola com a cavidade voltada para baixo, né?
Gente, eu tô muito ruim de desenho, gente. Brincadeira não. É como se fosse um cilindro assim, tá? O plano. E o Z é maior ou igual que 1. Então, eu vou botar aqui o Z. É a parte da superfície em que o Z é maior ou igual que 1. Então, tá aqui por cima, né? O Z é maior ou igual que 1 aqui. Então, essa parte aqui da superfície. Tá? Tá? E o plano x mais e igual a 5. O plano x mais e igual a 5, eu vou botar aqui um azulzinho. Plano x mais e igual... Eita, peraí. Aqui é o eixo, né? X, Y, Z. O plano, deixa eu botar um azulzinho. X mais e igual a 5 é como se fosse um plano aqui assim. Tá? E o Z igual a 5, ele vai cortar, quando eu coloco o Z igual a 5, ele vai meio que cortar essa parte aqui. E na verdade, junto com a parte do plano, eu vou ter essa curva aqui, que é essa curva aqui que eu quero calcular a integral de linha sobre C. Essa curva aqui, ó. Essa curva aqui. Tá? Então, é a curva formada pela interseção do plano. Ó, vamos lá. É a curva formada pela interseção do plano com a interseção do cilindro acima do plano Z igual a 1, tá? Então, vai ser essa curva aqui. Acima do plano Z igual a 1. Então, aí nós temos essa superfície S, que é parte do plano, e é delimitada por essa curva aqui, tá? Aí, quem vai ser essa curva? Quem vai ser a interseção dessa curva? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a interseção da parábola com o plano. Então, eu vou pegar a interseção de Z, que é 5 menos y quadrado, com o plano x mais e igual a 5. Tá? Então, se x mais é igual a 5, z é igual a 5 menos x. Então, botando ali em cima, então eu tenho que 5 menos x é igual a 5 menos y ao quadrado, tá? E vai dar que x é igual a y ao quadrado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que na interseção do plano com essa superfície aqui, eu vou ter uma curva, tá? Cujas primeiras coordenadas, as duas primeiras coordenadas da curva, vão satisfazer essa parábola, tá? No plano xy. Então, o que eu vou ter ali? Na verdade, aquela superfície ali, ó, essa superfície aqui de cima, eu vou projetando ela no plano xy, eu vou ter essa região aqui, tá? Beleza? Então, essa região de amarelo é uma região assim. Se eu olhar de cima para baixo, eu vou ter essa região aqui assim, ó. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, isso daqui, né? Aqui é o X, aqui é a curva X igual a Y ao quadrado. Agora, é interessante que eu tenho que saber essa delimitação aqui, mas olha só.
repare que eu estou considerando a superfície de cima para z maior ou igual que 1. Então, o z ele está cortando, né? Essa curva aqui, nesse ponto aqui, tá vendo? No caso, o plano, ele vai cortar esse plano aqui, x mais z igual a 5, vai cortar o plano z igual a 1, né? E quando z igual a 1, né? Eu posso botar aqui z igual a 1 aqui, ó. Eu tenho que meu y é mais ou menos 2. Então, quando z é igual a 1, substituindo aqui, o y ao quadrado é 4 e o y é igual a mais ou menos 2. Quer dizer que aqui o y é 2, né? E aqui menos 2. E o x é 4, né? Também eu poderia botar z igual a 1 interseção com o meu plano também, que daria x igual a 4. Tá certo? Então, quem é essa superfície aqui? Então, a curva é uma curva que está no espaço. Se você fizer o desenho legal da curva, ela está mais ou menos assim, ó. Ela está aqui assim, ó. Tá? Que é uma parte daquele plano. E aí, projetando ela no plano XY, certo? Eu vou ter uma parabolinha, que é aquela que eu desenhei ali. Tá? Então, essa é a minha superfície S. Essa é a projeção de S, né, sobre o plano XY, tá? Então, como é que eu vou parametrizar S? O S está sobre o plano 5 menos x. Então, o S vai ser x, y e z é 5 menos x. Só que, olha essa projeção de S aqui. A projeção de S é essa aqui, ó. Então, como é que eu posso representar essa projeção de S? Eu posso dizer que x é limitado inferiormente por essa parábola, então eu posso dizer que meu x o meu x é maior ou igual que y ao quadrado e menor ou igual que 4, e o y está entre menos 2 e 2, tá, gente? Ok, aí o rotacional, então vamos lá, para o rotacional de F, quem é o rotacional de F? Vamos lá, é o I, J, K, XYZ mais X3, primeira coordenada, segunda coordenada XZ mais 3y ao quadrado, terceira coordenada 4xy mais 4. Então, o rotacional de F vai ser, isso deriva em relação a y, né? Vai ser x, o i, né? Isso deriva em relação a z, vai ser x, menos j. Aí, vamos lá. Isso deriva em relação a x, vai ser y. Isso deriva em relação a z. Opa, isso deriva em relação a z, xy.
Peraí. Isso daqui deriva em relação a z menos x y mais k. Deriva isso em relação a x da z né? E deriva isso em relação a y menos xz. Não é isso? Então deixa eu ver aqui. Isso em relação a y, x em relação a z, x menos x0, y em relação a x é y, isso em relação a z menos xy, k, isso em relação a x da z e isso em relação a y da xz, tá? Então o rotacional de f é 0, xy menos y e z menos xz. Então eu vou integrar sobre S do rotacional. O normal aqui, gente, é a relação normal do plano. Esse plano aqui, ele tem normal, ele é o que? Da forma menos x mais 0y menos z igual a menos 5, né? Menos x aqui, mais 0y menos z igual a menos 5. Um dos normais é o vetor menos 1, 0, menos 1. Só que não é esse normal que eu vou querer, sabe por quê? Porque para eu trabalhar com o teorema de Stokes, a parametrização da minha curva ela tem que estar positiva. Eu tenho que estar andando na curva no sentido anti-horário e meu vetor normal tem que estar apontado para fora. Tem que estar apontado aqui, ó, para fora. Então não é esse o normal que eu quero, porque esse normal que eu quero, ele tem a coordenada x negativa e a z negativa. Então é o normal que tem a x positiva e a z positiva. Então qual é o normal que eu vou querer? É o normal multiplicado por menos 1, tá? 1, 0, 1. Então eu vou aqui fazer um interno com normal. Vai ser sobre essa minha região aqui, ó. Sobre a minha região D1. Quando eu faço o interno, vai ser 0 aqui. Aqui vai ser 0. 1 vezes 0, 0. Isso vezes isso, 0. E vai ser z menos xz. Tá? Só que o seguinte, uma coisa que eu tenho que me atentar aqui. Eu tenho que fazer a composição do rotacional pelos pontos da minha superfície. Nos pontos da minha superfície, z é 5 menos x. Então eu vou botar aqui 5 menos x, menos x, 5 menos x, dx, dy, tá? Então vai ser, se eu fizer aqui, vai ser o seguinte, 5 menos 6x mais x ao quadrado, né? Dx, dy, tá certo?
Então, quando eu for integrar em relação a x, ó, aí o meu y tá de menos 2 a 2, o meu x está entre y ao quadrado e 4. Essa região aqui, ó. E você vai integrar em relação a x. Depois integra em relação a y, tá? Então, primeiro integra em relação a x, depois em relação a y, você vai ter o resultado que você quer. Você vai integral sobre c. Só que o seguinte, preste atenção outra coisa. Quando ele quer no sentido de crescimento de y. Quando eu percorro assim, nesse sentido, o y está decrescendo. No sentido oposto é que o y está crescendo. Então, o resultado desse problema é menos a integral sobre c de f dr. Tá ok? Beleza. Agora, deixa eu fazer do teorema de Green rapidinho. Por exemplo, essa daqui. Verifique se essa integral independe do caminho, tá? E calcule a integral de linha. Então, eu tenho um ponto aqui, que é o ponto A, e aqui eu tenho o ponto B. Então, eu tenho que verificar se a integral independe do caminho. 0, 2 e 1, 3, tá? Desse campo aqui. Será que o campo é conservativo? Aí, como é que eu tenho? Eu tenho meu F1. O F2. A derivada, para ser conservativa, a derivada de F1 em relação a y, que é 2x, tem que ser igual à derivada de F2 em relação a x, que é 2x. Então, ele é conservativo, tá? Então, vai existir uma função F1, né? De R2 em R, tal que o F1 em relação a derivada de F1 em relação a x é 2xy e a derivada de F1 em relação a y é x ao quadrado menos y ao quadrado. Aí o que eu vou fazer? Integro a de cima em relação a x, para eu tirar a derivada, né? Então vai ser o quê? x2y. Quando eu integro em relação a x, eu sumo uma função que depende só de y. Quando eu derivo, isso vai sumir, tá bom? Mas eu quero que para eu definir meu F1, eu tenho que saber que essa função, vou chamar aqui de h, tá? Eu tenho que definir quem é meu h. Então, mas aí eu vou usar a equação de baixo. Então, eu vou pegar aqui a derivada de F1 em relação a y, que é a função de baixo. Tem que ser, né? Essa função aqui em relação a y. Não, peraí. Ah, tá. Aí pega essa função aqui e vou derivar ela em relação a y. Então, pego o f1 de y, deriva-se em relação a y, é x2 menos h' de y, que é igual a essa função aqui, tem que ser, que é a mesma derivada, né? x2 menos y2. Tirando aqui, eu vou ter que h' de y é y2. Então, h de y
y3 sobre 3. Essa constante C, ela é uma constante que não vai ter nenhum peso não, tá? E aí, meu F1 de xy vai ser... E aí a integral de 0,2 até 1,3 do meu FDR é esse meu F1 aqui calculado nos extremos. Então é meu F1 calculado em 3 menos o F1 calculado em 0,2, tá bom? Que é esse F1 aqui, ok?